Vamos orar? Feche os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite para exaltar, bendizer, glorificar ao Teu santo nome. Obrigado pela permissão de estarmos na Tua casa, adorando ao Senhor. Obrigado pela permissão de estarmos servindo a Ti. Obrigado, Pai, pela permissão de estarmos falando da Tua palavra, falando daquilo que o Teu coração tem colocado sobre os nossos corações. Obrigado, Senhor, por cada vida que entrou aqui neste lugar. Sabemos, Pai, que não foi eles que escolheram estar aqui, mas foi o Senhor que os trouxe para este lugar. Nós fazemos planos, mas é o Senhor que opera todas as coisas em nossas vidas. E obrigado por cada vida que está aqui nessa noite. Não veio ninguém faltando e não veio ninguém a mais. Veio as pessoas certas, preparadas pelo Senhor, para que juntos possamos ser ministrados por aquilo que o Senhor tem feito e tem realizado sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra possa entrar em cada coração e cada vida aqui seja transformada pelo Teu Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Tome cada coração, cada vida neste lugar. Quebra todo sofisma, quebra todo dogmas, quebra tudo aquilo que não provém do Senhor. Arranca de nós todo o nosso passado, todo o nosso eu, e estabelece um novo tempo sobre cada vida que está aqui. É o que nós pedimos, Pai, nós suplicamos diante do Senhor e nós clamamos a Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Glória a Deus. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a partir do verso 3. Aqui Paulo, quando ele é preso em Jerusalém, ali logo no comecinho da prisão dele, ele vai pedir um momento de fala e vai direcionar a sua fala aqueles judeus ali em Jerusalém que estão doidos para matar Paulo. Paulo, após ele ter passado por 3 viagens missionárias, pregado o evangelho de Cristo aos gentios, vidas serem transformadas e mudadas pelo poder de Deus, ele pregando que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras, não pela religiosidade, não por aqueles princípios que os judeus estavam estabelecendo, embora se fosse necessário eles estabelecerem isso, mas a salvação não estava nisso, mas estava no sacrifício de Cristo, no amor de Cristo, na entrega de Cristo, na sua expiação como salvação, como cordeiro aceito, perfeito, para salvar todos eles. Porém, alguns judeus, a maioria em si, não satisfeito com a pregação de Paulo e questionando a forma que ele estava trazendo o evangelho, o considerava como que ele fosse um inimigo das leis de Moisés e dos princípios estabelecidos. Porém, Paulo, ele sempre foi judeu, ele sempre viveu corretamente ali, de acordo com a lei, de acordo com os princípios. E ele vai trazer isso no momento que ele está preso e tem a oportunidade de falar com o povo, ainda ali na escadaria da fortaleza, da prisão ali em Jerusalém. Então ele começa esse discurso declarando, capítulo 22, verso 3 de Atos. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disso são testemunha o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrado a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, perto de onde? Quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo.
Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nesta mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele é real, e há uma batalha sendo travada, há uma batalha intensamente sendo travada contra principados, contra potestade, contra os inimigos deste mundo, aonde eles querem, de alguma forma, paralisar os planos e os propósitos que Deus tem na nossa vida. Porém, há também uma outra batalha, e essa batalha acontece na mente. Aonde? E de forma introdutória, eu quero falar sobre essa batalha, sobre isso que acontece na nossa mente, que faz com que muitos cristãos não vivam os planos e os propósitos que Deus estabeleceu, que não vivem de fato tudo aquilo que Deus tem para nós. Existem coisas que são espirituais, e assim nós oramos, assim nós jejuamos, assim nós buscamos o Senhor. Mas existem coisas que também são emocionais, existem coisas que são emoções, existem coisas que são impregnados em nós, e é esse tipo de coisas que nós devemos lutar continuamente, mesmo sendo cristãos, mesmo a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mesmo a partir do momento que Cristo nos regenerou e nos trouxe para essa nova vida. E de forma introdutória, quero falar sobre a inteligência. Sobre o quê? E como ela se constrói dentro de nós, nas tomadas de decisões. Então hoje eu quero gastar esse tempo trazendo essa introdução, para que depois, futuramente, nas próximas palavras, nós possamos falar de algumas coisas que têm destruído nós como cristãos. E eu quero falar a respeito da memória RAM de início. Memória RAM é o receptor automático da memória. O que isso quer dizer? Tudo o que percebemos, sentimos, pensamos, experimentamos, tornam-se tijolos na construção dessa plataforma de formação do eu. Repetindo, tudo que percebemos, sentimos, pensamos, experimentamos, tornam-se tijolos na construção dessa plataforma de formação do eu. E não é à toa que a Bíblia nos ensina como devemos ter uma atenção nesse armazenamento. O que isso quer dizer? Meu querido, existe essa memória RAM, esse receptor automático de memória, que desde o seu nascimento vai gravando, tomando para si, pegando em si tudo aquilo que está acontecendo desde o teu nascimento. E não é porque você acha que não está percebendo, não é porque você está agindo de uma forma ou de outra, que as coisas não estão acontecendo. Pais, não é porque seu filho está pequeno que você acha que ele não está captando tudo aquilo que você está fazendo, a forma que você está comportando, a forma que você está vivendo. Não tenha isso em mente. As coisas estão acontecendo, essa memória RAM, ela vai funcionando, eles vão recebendo, eles vão captando, nós vamos tomando tudo aquilo que percebemos, sentimos, pensamos, experimentamos. E é esse tijolo na construção dessa plataforma de formação do eu. Você é tudo aquilo que você está percebendo, você é tudo aquilo que você experimentou, você é tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que aconteceu ao longo do caminho. E para você, pai, isso é tranquilo ou não? Porque o teu filho é reflexo daquilo que você é. Nós somos reflexos daquilo que nossos pais foram.
E os seus filhos são reflexos do que você é. E essa falha que você tanto reclama dele, uma novidade para você, ela é sua. E você que implantou na vida dele. Psicologia, ok? Toda verdade é verdade de Deus. E eu vou mostrar isso para você na palavra, não é à toa. Que a Bíblia, ela sempre vai nos ensinar de forma cuidadosa como devemos nos comportar relacionado a essa memória. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Preste muita atenção nessa palavra. Não se perca. Não se perca. Porque eu creio que é chegado um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E se você pegar tudo isso que vai ser ministrado hoje e começar a praticar na tua vida, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Deuteronômio capítulo 6, verso 5 vai dizer assim, ó: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras, essas o quê? Que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Verso 7. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-la como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Na Bíblia Mensagem, nessa tradução, ela vai dizer assim, ó: ame o Eterno, o seu Deus de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropiem-se deles e leve os seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam um assunto de sua conversa. Onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora que você se levanta de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Provérbios capítulo 22, verso 6 vai dizer: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. É lindo ver o ministério de Timóteo. É lindo olharmos para Timóteo e ver como que foi um jovem inspirado, usado por Deus, separado por Deus, para viver todo o propósito que Deus estabeleceu. Mas precisamos entender que o ministério de Timóteo não começa na segunda viagem missionária, quando Paulo vai encontrar ele ali em Listra e Icônio, não, de maneira alguma. O ministério de Timóteo, o chamado de Deus para Timóteo, aquilo que Deus queria fazer na vida de Timóteo, começa aqui, ó. Capítulo 3, verso 14, 2 Timóteo vai dizer: quando a você permaneça naquilo que aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância, quando você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Na Bíblia a Mensagem vai dizer: mas não se permita intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe. É fantástico. É fantástico isso aqui, porque nessa tradução ele vai trazer o seguinte: olha, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe.
Da mesma forma que a tua mãe te alimentava ali no leite, para a tua sobrevivência, para o teu crescimento, para o romper da tua vida, ela também automaticamente foi te ensinando as Escrituras, para que você pudesse crescer em estatura espiritual, em conhecimento, em sabedoria com Deus. A pergunta é: o que você tem inserido na memória do teu filho? O que você tem inserido dentro de você? Quais memórias estão dentro da tua vida? Quais acontecimentos estão dentro de você? E partindo para o princípio da inteligência nas tomadas de decisões, depois da memória RAM, receptor automático da memória, nós podemos dividir a inteligência, a formação dela em 3 áreas. Fala comigo, podemos dividir a inteligência, a tomada de decisões em 3 áreas. 2 inconscientes e 1 consciente. A primeira área é a mais profunda, refere-se aos fenômenos inconscientes que atuam em milésimos de segundos no resgate e na organização das informações da memória e, consequentemente, na construção de pensamentos e emoções. O que isso quer dizer? Na sua primeira tomada de decisão, aquilo que você faz, aquilo que você responde de forma automática, aquilo que você pensa de forma automática, é de acordo com aquilo que está programado dentro de você. Essa memória RAM. Já viu pessoas que são violentas? Elas tiveram um passado violento. Já viu algum tipo de comportamento, e alguns de forma mais místicas gostam de chamar de maldição hereditária? E você vai para a igreja, crê no nome do Senhor Jesus, tem uma vida transformada, e de forma mística, algumas igrejas vão ministrar para você que existe uma maldição na tua vida e ela tem que ser quebrada. É macumba, é isso, é aquilo, de forma espiritual. Nada a ver. Depois que você está em Cristo, você é a nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas isso não quer dizer que o mundo não te programou. Isso não quer dizer que seus pais não te programaram. Isso não quer dizer que as decepções e as frustrações ainda continuam vivos dentro de você. E é isso que faz nós tomarmos umas decisões. Quando algo acontece, os pensamentos e as emoções, claramente, elas são expostas. Já viu aquela pessoa negativa? Que tudo que você fala para ela, conversa com ela, vamos fazer isso, não dá. Não vou conseguir. Não vai dar certo. Não vai romper. Porque de acordo com essa memória RAM que está dentro dela, a resposta o pensamento de acordo com as frustrações. Talvez os pais falaram: olha, você nunca vai dar em nada, você nunca vai chegar em lugar nenhum, você nunca vai romper na tua vida, você nunca vai dar certo no teu casamento, você nunca vai dar certo no teu ministério, você não consegue aprender, você é burro demais, você é burra demais, olha, nada você faz dar certo, nada que você faz vai para frente, olha, na nossa família ninguém venceu e você também não vai vencer, na nossa família nenhum casamento foi para frente, o seu também não vai, você é igual fulano, do mesmo jeito, vai virar a mesma coisa, e por aí vai, isso vai entrando dentro da pessoa, e automaticamente, no futuro, ela se torna semelhante. Por isso que pessoas não conseguem romper, por isso que pessoas não conseguem crescer, por isso que pessoas não conseguem viver os planos e os propósitos de Deus, porque atrás daquilo existe algo programado que precisa ser quebrado. Amém? Estão com uma carinha? Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 17, olha o que vai dizer. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, isso aqui é a continuação do que Paulo estava falando, no seu primeiro discurso. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase,
E vi o Senhor, e ele me disse: ande logo e sai imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu enviarei para longe aos... Para onde? Para quem? Para os gentios, meu irmão. Até esse ponto, olha o que o texto vai dizer. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse isso, essa palavra, começaram a gritar bem alto: fora com ele! Mate-o, porque ele não merece viver. Eles estão ouvindo o discurso de Paulo. Paulo está falando em hebraico, e isso está chamando a atenção deles para aquilo que Paulo está falando. Mas quando Paulo vai dizer a palavra gentil, eles começaram a declarar: mate-o. Por quê? Porque desde pequenos os judeus foram ensinados que os gentios são os inimigos, que os gentios não prestavam, que os gentios estão todos contaminados, que os gentios eram imorais, que os gentios não tinham salvação em Deus, que os gentios eram totalmente fora do propósito de Deus. Então, quando Paulo fala essa palavra, eles esquecem todo o discurso de Paulo. A decisão no coração deles vem, e eles declaram: mate-o, por causa dessa palavra, por causa dos gentios. Quantas decisões você toma de forma inconsciente na tua vida, por causa de palavras, por causa de coisas que estão impregnadas dentro de você, por causa de sentimentos e emoções? Talvez namoro para alguns tenha um peso, para outros tem outro totalmente diferente. Família para uns tem um peso. Pô, família, glória a Deus, aleluia. Para outros, misericórdia. Não. Casamento para uns, eu quero, eu desejo, glória a Deus, é isso mesmo. Para outros, eu nunca vou querer casar. Eu nunca vou querer ter família. Eu nunca vou querer ter filho. Eu nunca vou querer passar por isso. A mesma palavra que causa em pessoas diferentes emoções e decisões diferentes, por causa daquilo que está dentro de você, por causa das suas frustrações, por causa dos seus pensamentos, por causa dos seus acontecimentos. O outro ponto que influencia na tomada de decisão é o corpo. É qual? Qual? E o corpo eu vou dividir em alguns pontos. Primeiro, como estou? Isso vai interferir na tua tomada de decisão. A forma que você está vai interferir diretamente nas suas decisões. Já tomou algum tipo de decisão que poderia ter sido diferente se lhe tivessem perguntado em um outro momento? Já viu aquele momento que você está no trabalho, agitado, ou decepcionado com alguma coisa que aconteceu ali, e alguém te manda mensagem perguntando algo, e automaticamente você responde no calor do momento, por causa da tua emoção naquela hora, por causa da tua frustração, por causa do que você está passando naquele momento? E se tivessem lhe perguntado em outro dia, em um outro local, a sua decisão seria totalmente diferente. Por isso eu dou um conselho para vocês, maridos e esposas: não fique mandando mensagem para o teu marido na hora que ele estiver no trabalho. Maridos, não fiquem mandando mensagem para tuas esposas na hora que estiver no trabalho, porque enquanto estão no trabalho, estão no campo de guerra.
e uma coisa acontece que não é legal, às vezes tem que demitir alguém, às vezes tem que contratar alguém, às vezes receber uma notícia lá de algo tenso acontecendo naquele momento, e você está no calor do momento de entregar uma resposta, entregar um objetivo, e automaticamente você recebe uma mensagem da tua esposa, e ele acaba falando com você de forma grosseira. Ou a esposa acaba falando com você de forma grosseira, porque não é a forma que queria falar, mas por causa da emoção, do sentimento, naquele tempo e naquele momento, fez agir dessa forma e desse jeito. Então, homens sejam sábios, mulheres sejam sábios. Hora de trabalho é hora de trabalho, mulheres, hora de trabalho é hora de trabalho. Saiba examinar isso, porque senão talvez você vai receber uma resposta que você não queria, e gerar uma dor de cabeça e um problema no seu casamento, porque simplesmente você mandou mensagem na hora errada, no tempo errado e no momento errado. Seja inteligente. Amém? Espere o máximo possível para dar uma resposta, porque ela precisa ser filtrada. Espere o máximo possível na hora que você for responder sobre algo. Quando perguntarem algo para você, espera. Olha, depois eu te respondo isso. Depois eu vou trazer para você a decisão. Olha, eu vou analisar e vou ver. Você não tem que responder de forma imediata, porque se você responder de forma imediata, primeiro, vai vir carregado das suas emoções, do seu passado. Segundo, vai vir carregado daquilo que você está passando no momento. Então espera o máximo possível para dar uma resposta, porque talvez a tua resposta momentânea vai ser diferente daquela que você daria depois de um dia, depois de 2 dias, depois de uma semana. Você tem tempo para analisar tudo, você tem tempo para filtrar tudo, para ver a melhor resposta. Fala comigo, meu corpo responde. Agora fala como crente, meu corpo responde. Segundo ponto, olha só, o sedentarismo pode causar problemas de autoestima, autoimagem, depressão, ansiedade e aumento de estresse. O teu corpo, ele responde. O nosso corpo, ele responde. Quando nós malhamos, quando nós praticamos alguma atividade física, nós temos alguns benefícios, como melhora do sono, aumento da disposição física e mental, melhora de memória, regulação do humor, sensação de bem-estar, diminuição dos efeitos do estresse causado durante o dia a dia, ativa o cérebro, deixando mais alerta, com reações mais rápidas, e estimulando a memória. Estimula a liberação de dopamina, neurotransmissor que aumenta o bem-estar. A sua decisão, enquanto você está praticando uma atividade física, vai ser diferente da decisão que você vai tomar quando você está no sedentarismo. Aquela pessoa que não pratica nenhuma atividade física, está ali parado, cansado, você chama para sair, não quero, não gosto. Vamos dar uma volta? Não vou, estou cansado, hoje não dá. Vamos movimentar para fazer algo? Não dá. Vamos sair? Não gosto de sair. Na verdade você gosta de sair, é porque você está com a autoestima baixa, você não quer ser visto, você não quer ser observado, você quer fugir daquilo que você é. Porém, quando eu começo a cuidar do corpo, as minhas decisões são diferentes. Vamos jogar uma bola? Vamos embora. Vamos praticar algo? Vamos. Vamos sair? Vamos. Vamos comprar roupa? Vamos. A decisão muda por causa do meu corpo. O meu corpo, ele responde. Amém? Tem muita coisa que está acontecendo com você, é porque tu está sedentário mesmo, meu irmão. Não é demônio, não é nada, você está preguiçoso mesmo. Fala para o teu irmão, meu irmão, vai falar com ele de boa, ele não vai brigar com você não, está na igreja. Irmão, se você não se movimentar, brother, vai ficar difícil para o teu lado. Se movimenta, meu irmão. Cara, tem coisa que não é demônio, não. Tem coisa que não é nada disso. Cara, como é bom fazer um exercício, como é bom praticar alguma coisa, como é bom, como você se sente vivo.
Mano, qual a coisa mais importante que você tem na vida? O que é que você tem mais importante na sua vida? Cara, é teu corpo. É Deus, lógico, tirando o campo espiritual, mas é teu corpo. Se teu corpo parar, meu irmão, cadê a tua família? Se teu corpo parar, cadê o emprego? Se teu corpo parar, cadê a sua sabedoria? Tem uma frase de um evangelista, ele fala o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Matei o cavalo e agora eu já não posso carregar a mensagem. O cavalo aqui é o corpo dele. Ele morreu com 29 anos. Tinha um chamado lindo de Deus na vida dele, só que ele não cuidou do corpo, ele deu cuidado do corpo. Como que ele vai levar a mensagem agora? Como que ele vai pregar? A coisa mais importante para eu estar aqui, lógico, tirando a questão espiritual, é meu corpo, meu irmão. Porque se eu estiver enfermo, eu não consigo vir nem no culto. Se eu estiver enfermo, eu não consigo nem pregar. Se eu não estiver bem cuidado, eu não consigo fazer nada, não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo pensar, não consigo tomar decisões, eu não consigo fazer nada na minha vida. A coisa mais importante que você tem é seu corpo. Precisa de um rim para você ver. Vai ver quantos que você gasta com uma operação. Vai ver quantos que você gasta para você se manter firme por aparelhos. E você está preocupado com um mísero dinheirinho que você vai ganhar mais para ficar mais horas trabalhando e arrebentando a tua vida. Arrebentando o teu corpo. Eles não estão interessados em você não, meu irmão. Eles estão interessados naquilo que você pode produzir. E você, sem pensar, vai indo, vai filtrando nisso e não vai cuidando de você, não cuida da tua vida, não cuida da tua família. Correndo risco aí de não ver os seus filhos crescerem, não ver os seus netos crescerem. Cuida de você, vá para o teu irmão, cuida de você, meu irmão. Amém? Ficou meio tenso, né? Mas vamos lá. Tudo isso vai causar um grande impacto nas suas decisões durante o dia a dia. Outro ponto, onde estou? Qual que é? Vamos lá, qual que é? O ambiente define muitas decisões nas nossas vidas. Que decisões são essas? Vamos lá, Mateus capítulo 26, verso 34, abram aí comigo. Mateus 26, verso 34. Diz assim: mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará quantas vezes? Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha que lindo. Eles estão ali com Jesus. Jesus vira e fala assim: olha, vocês vão me negar. Senhor, de maneira alguma. Tranquilo, de boa. Nós, seus amigos, best friend, 10 contigo? De maneira alguma vamos te negar, Senhor. Mateus 26, verso 69. Pedro estava sentado fora do pátio. O ambiente mudou, tá vendo? Já não está mais ali num lugar tranquilo. Agora está no pátio. Aqui Jesus já foi pego. Já, ó, levando couro. As coisas acontecendo. E Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem.
e no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Espera aí, mas Pedro não falou que não ia negar? Falou ou não falou? Que não ia negar, que de maneira alguma, de forma alguma. Meu irmão, os ambientes definem a sua tomada de decisão. Baseado nisso, cuidado. Porque quando você está aqui na igreja, você fala o seguinte: eu caí de novo? Duvido. Porque você está nesse ambiente. Mas entre em outro ambiente para você ver. Paulo diz aos Coríntios: aquele que está de pé, cuidado para que não. Os ambientes definem muito bem algumas decisões que nós tomamos. Em Salmo 1, a partir do verso 1, vai dizer: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui o salmista está sendo claro, mostrando que existem ambientes que não são para nós. Existem lugares que não é para você, meu irmão. Porque o lugar que você está pode definir a sua tomada de decisão. E por causa da tua decisão, você vai gerar consequências sobre a tua vida. Tem uma frase antiga que eu gosto dela: não tome decisões baseadas nas opções que você tem, mas tome baseado nas consequências que essas opções podem lhe ocasionar. Nunca pense nas opções, mas pense sempre nas consequências. Quando eu faço isso, automaticamente muda as minhas decisões. Fala para o teu irmão: cuidado com os ambientes. Eles vão definir as suas decisões. Cuidado com as suas decisões na posição em que você se encontra. Fala comigo: cuidado com as suas decisões na posição em que se encontra. Olha que fantástico, 2 Samuel capítulo 12, verso 1, abra comigo. Aqui é a história do momento que Davi, ele peca com Betseba, ok? Ali, não sei se você conhece a história, mas Davi, ele deveria ir para a guerra, ele não foi para a guerra. E quando ele chegou ali no palácio, ele viu Betseba, foi, se relacionou com ela, Betseba se engravidou, e Urias, que estava em guerra, ele pega e manda chamar Urias. Urias vai e volta ali, e ele quer que ela se relacione com ele, mas Urias fala: não, de maneira alguma eu vou me relacionar com ela enquanto o povo está em guerra. Então, Davi, ele dá uma ordem para que ele fosse colocado de frente de batalha, numa posição que ele pudesse morrer. Então ali automaticamente isso acontece em guerra, Urias é morto, e então Davi acha que está tudo tranquilo, está tudo beleza. Aí o profeta Natan, ele chega até Davi e fala o seguinte, capítulo 12, verso 1 de 2 Samuel: o Senhor enviou Natan a Davi, e Natan foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou uma dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que havia chegado. Olha Davi, o rei, agora. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. E ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes,
porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Então Natã diz a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor, e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente, e Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Fala comigo: cuidado com as suas decisões na posição em que você se encontra. Quando Natã traz esse caso para Davi, Davi automaticamente tem que morrer. Mas quando inverteu a história, inverteu a posição, e Natã fala: esse homem é você, Davi. Agora Davi está clamando ao Senhor misericórdia. Tem muita gente aqui apontando o dedo para o irmão só porque está numa posição diferente. Tem muita gente aqui apontando o dedo para o seu familiar só porque está numa posição diferente. Tem muita gente aqui julgando o outro só porque está numa posição diferente. E quando você está acima, você quer trazer juízo. Mas quando você está ali embaixo, está clamando misericórdia. Cuidado com as decisões que você toma. No teu trabalho, na tua casa, relacionado aos seus familiares, relacionado aos seus vizinhos, relacionado no teu ministério, com as pessoas que participam. Cuidado. Não é porque você está numa posição diferente que você não tem que olhar com empatia, que você não tem que olhar com amor. A diferença entre nós e aqueles que estão perdidos é porque a graça já nos encontrou. E o que nós devemos fazer é orar para que Deus possa ter misericórdia, para que a graça de Deus também possa os encontrar. Nós não somos melhores do que eles. Apenas encontramos a graça e a misericórdia do Senhor. E isso não nos faz melhores, mas nos faz filhos do Senhor. Se nós achamos que nós somos superiores, nós nos tornamos judeus brigando contra gentios, achando que somos muito melhores do que os outros. Então o cristianismo não veio para fazer você autossuficiente, de maneira alguma. A gente vai ver a palavra, a história de Zaqueu, no momento que Cristo entra na casa dele, um publicano, pecador. Quando Cristo entra na casa dele, Zaqueu vira e fala o seguinte: olha, a partir de hoje devolverei tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu peguei. Se há algo que eu fiz contra alguém, eu vou devolver. Aí o Senhor fala para ele: hoje a salvação entrou nessa casa. Sabe por quê? Porque Zaqueu olhou os olhos, tirou os olhos dele e começou a olhar para aqueles que estavam necessitados, para aqueles que estavam oprimidos, para aqueles que de fato ele tinha danificado.
O cristianismo não é para nos fazer melhor, mas é para nos entender que nós também não éramos dignos, mas Ele nos encontrou. E se Ele nos encontrou, por que Ele não pode encontrar também os que estão lá fora? Todos nós carecemos da misericórdia e da graça do Senhor. A nossa posição não nos faz melhor do que ninguém. Lembra da história de rico e Lázaro? Na palavra? O rico estava lá de boa, nos seus vestidos de púrpura, na sua roupa perfeita, comendo do bem e do melhor, e Lázaro estava na varanda, na calçada, ferido, desejando comer daquilo que caía da mesa do rico. E o rico nem tinha, nem ideia. Morreram os dois. Aí o rico agora está lá no Sheol, e ele vê Lázaro, e ele diz no céu e fala: pai Abraão, pede para Lázaro ter misericórdia e molhar o dedo na água e me dar um pouquinho. Cadê essa compaixão no momento que Lázaro estava na calçada? Cadê essa compaixão no momento que Lázaro estava ali na porta da sua casa? Mas agora que ele está numa situação difícil, ele quer compaixão, ele quer misericórdia, e assim somos nós. Nossas decisões muitas das vezes estão definidas de acordo com a posição que a gente está. Porque quando a gente estava fora do caminho do Senhor, nós queríamos misericórdia, nós queríamos graça, nós queríamos o amor de Deus. E agora que Deus nos salvou, nos regenerou, nos trouxe a vida, nós guardamos isso para nós e não entendemos que nossos irmãos também necessitam dessa misericórdia, da mesma graça que nos alcançou. E queremos apontar o dedo para o pecado dos outros, queremos julgar os outros, achando que somos melhores, só porque a graça já nos encontrou. Meu irmão, se esse é teu pensamento, você nunca conheceu o cristianismo, e nunca entendeu a palavra, o que diz na Escritura. Amém? Outro ponto: como eu gerencio a minha mente. Lembra de 2 Reis, capítulo 4, verso 17, aquela mulher que, depois você lê aí, para não ficar muito extensa a mensagem, aquela mulher que o profeta Eliseu foi lá, e ela teve um filho, só que com o passar do tempo, aquele filho, ele vem adoecer e ele morre. E nisso aquela mulher, ela pega esse filho e deixa ali no quarto, aonde o profeta, quando passava, se instalava. Ela fecha a porta desse quarto e fala com o teu marido: olha, me dá um cavalo, porque eu preciso ir até o profeta. E o marido fala: olha, por que você quer ir lá atrás do profeta? Não, me dá o cavalo que eu vou lá. E nisso o profeta vê ela de longe, e ele fala para o servo dele: olha, vai até ela e pergunta se está tudo bem. E aquela mulher, o que ela responde? Quem lembra? Qual que é? O que ela fala? Vai tudo bem. E estava tudo bem? O filho dela estava morto dentro do quarto, estava arrebentado dentro do quarto. Imagina como aquelas emoções daquela mulher estavam, como que a mente dela estava, como a vida dela estava. Mas a resposta dela é: vai tudo bem. E então ela continua indo até o profeta, e diante do profeta, que representa Deus na vida dela, ela pega e se destrói ali. Ela pega e abre o coração dela. Isso se chama, meu irmão, equilíbrio emocional. Eu gosto muito de olhar para a Escritura com um olhar de comportamento. Eu estudo há tempo comportamento humano, e eu gosto de olhar para a Escritura, ver esses comportamentos, ver a capacidade que essa mulher teve de se estabelecer emocionalmente, ao ponto de não ficar reclamando com aquele que não poderia resolver nada na vida dela. Esse equilíbrio emocional que a gente não vê no dia de hoje, porque misericórdia, o tanto de crente reclamando no Instagram, no status, com gente que não vai resolver nada na tua vida, com gente que não está nem aí para você, postando a vida em lugares aonde ninguém vai resolver os seus problemas, que ninguém vai resolver a sua vida,
que ninguém vai fazer nada por você, e chega diante do Senhor no momento de adoração, no momento de oração, no momento de se quebrantar diante do Senhor, não vem. Tem culto de oração toda sexta-feira, aparece? Não. Tem vigília, aparece? Não. Tem culto, aparece? Não. Aparece? Não. Mas é na segunda-feira, está lá de manhã cedo postando, porque a vida é muito difícil. Porque tudo é muito complicado. Está esperando o quê? Que alguém responda: calma, irmão, Deus vai te abençoar. Está querendo miséria do outro? Tem uma saúde emocional na tua vida, meu irmão. Entenda que quem pode resolver os seus problemas é o Senhor. E se Ele não resolver, ninguém mais vai resolver o teu problema. Ninguém mais vai resolver a tua vida. Para de reclamar com quem não vai fazer nada por você. Para de reclamar com quem não vai resolver o teu problema. Para de reclamar com quem não vai resolver a tua vida. Se tem algo para se resolver, a gente resolve, meu irmão, com o joelho no chão, orando, clamando ao Senhor, que é o Senhor que nos dá socorro, que é o Senhor que nos fortalece, para que nós possamos caminhar, lutar essa guerra e vencer. É o Senhor. Então chore no lugar certo. Amém? A terceira grande área da inteligência se refere aos resultados das duas primeiras áreas. Nessa área se encontram os comportamentos perceptíveis, capazes de serem avaliados, analisados e aferidos. O que isso quer dizer, meu irmão? Esse terceiro ponto da inteligência, essa tomada de decisão, é aquilo que nós vemos. Aquilo que alguém fala, a forma que alguém se comporta, a decisão que as pessoas tomam, esse é o terceiro ponto. Só que esse terceiro ponto é a construção das duas primeiras. Então, quando alguém vem falar algo, eu nunca analiso aquilo que a pessoa está me falando, mas eu analiso aquilo que está por trás do que a pessoa está falando. Quando a pessoa já chega com um discurso derrotado, você automaticamente olha a vida da pessoa e vê que a pessoa teve uma vida totalmente derrotada. Quando a pessoa vem com um discurso totalmente vitimista, você vê que ali, de fato, existem coisas que foram carregadas ao longo, e quando você começa a falar: olha, me conta a tua história. Começa, meu irmão. Nas 3 primeiras frases já começa a chorar. E começa a se derramar. Porque a resposta final é devida às agressões, às lutas, às surras, os problemas que a vida trouxe para aquela pessoa. Então, quando alguém fala algo, quando alguém toma uma decisão, é de acordo com isso, de acordo com a minha memória RAM, aquilo que eu fui programado, ou essas influências externas na nossa vida relacionado ao corpo. Mas Cristo pode mudar todas essas coisas, amém? Amém? Atos dos Apóstolos 22, verso 3. Paulo vai dizer: olha, eu sou judeu, voltando no início do que lemos. Olha o que Paulo vai dizer: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. O que ele está falando é o seguinte: olha, eu cresci no judaísmo, eu fui instruído por Gamaliel. A minha memória RAM, a recepção automática da minha memória, aquilo que está em mim, é aquilo que eu trouxe do judaísmo, é aquilo que eu trouxe de acordo com o que eu fui ensinado em Jerusalém, segundo o rigor da lei que nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como vocês o são no dia de hoje, persegui este caminho até a morte. Alguns falam assim: Paulo era um assassino. Eu falo: não, Paulo era defensor de uma verdade que estava dentro dele. Era o que ele acreditava, era o que estava dentro dele. É tudo aquilo que ele foi ensinado a ver, tudo aquilo que ele foi ensinado a enxergar, tudo aquilo que ele foi ensinado a pensar. Persegui esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disso são testemunhos sumos sacerdotes de todos os anciãos.
Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também ali estivessem, para serem punidos. Olha o que ele fazia. O que nós temos aqui é o comportamento final, as decisões finais, mas tudo isso carregado de uma religiosidade, carregado de ensinamentos humanos, carregado de princípios da sociedade. Mas ele vai dizer, continuando: até que em caminho de Damasco, uma luz forte veio, e o Senhor me encontrou. A partir daquele momento que o Senhor encontra a vida de Paulo, Paulo tem uma vida mudada, uma vida transformada, e aquele que perseguia, agora está disposto a morrer por Cristo, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. O testemunho que ele está dando aqui é que agora ele está preso. E no longo desse caminho, por muitas das vezes, falaram para ele: não vai a Jerusalém, Paulo. E sabe o que Paulo declarava? Eu estou disposto tanto a ser preso em Jerusalém, como também ser morto por causa de Cristo. Um homem que teve uma vida mudada, transformada, regenerado, mudado no Senhor. Ele vai dizer em Efésios capítulo 2, olha, Ele me deu vida, quando estava morto, em minhas transgressões e pecado, quando andava de acordo com os pensamentos deste mundo, com as vontades da carne, com os desejos, debaixo de principados e potestades. Mas o Senhor me deu vida. Somente o Senhor pode mudar a nossa vida. Somente o Senhor pode transformar a nossa vida. Somente o Senhor, Ele pode mudar a realidade da nossa história. Talvez você está aqui e o discurso era que você nem chegaria. Com a história que você tem, quantos abandonos, quantas frustrações, quantas derrotas, quantas palavras contrárias, quantas pessoas lançaram palavras de maldição sobre você. Talvez você foi abandonado, abusado, traído, ferido, machucado. E hoje que está na tua memória tudo isso, que ao longo do caminho foram jogando dentro de você, jogando dentro de você, jogando dentro de você. E toda decisão que você vai tomar, ela sempre é negativa. Para outros parece ser fácil romper, mas é porque não tiveram a realidade que você tem, não viveram o que você viveu, não passou pelo que você passou. Feche seus olhos. Feche seus olhos. A palavra em um certo momento, ela vai relatar um período que alguns judeus vão levar até Jesus uma mulher pega em adultério, uma prostituta. E naquele momento eles vão indagar Jesus: mestre, o que devemos fazer, já que a lei manda apedrejar? E aquela mulher ali, pronta para receber pedradas,
Porque afinal para os judeus era muito fácil julgá-lo. Cresceram numa boa casa, com os pais presentes, numa boa escola, numa boa instrução. Era muito fácil para eles julgar aquela mulher que não tinha lugar na sociedade. Aquela mulher que a única opção de lucro dela era se vender. Que não teve uma infância como aqueles judeus. E então eles perguntam para Jesus: o que devemos fazer, mestre? E a resposta de Jesus é: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento vão saindo um por um. Porque Jesus também mostrou a realidade deles, que eles não eram perfeitos. E não é porque eles tiveram uma história diferente que dava direito a eles julgar aquela mulher. Mas ele diz: agora você vai e não peques mais. Transformação. Somente Cristo ele é capaz, através do Espírito, transformar a tua realidade, transformar a tua vida, reproduzir algo novo sobre você, reproduzir uma nova mentalidade, reproduzir um novo coração, reproduzir uma nova mente. Assim como ele mudou a vida de Paulo, assim como ele mudou a vida dessa mulher, assim como ele mudou a vida de Pedro, simples pescador, assim como ele mudou a vida de vários homens, assim como ele mudou a minha vida, como ele mudou a vida de muitas pessoas que estão aqui, ele é capaz de mudar a tua vida também. Eu não te julgo de maneira alguma, porque você apenas reproduz aquilo que te ensinaram. Você apenas reproduz aquilo que está dentro de você. Se reproduz desconfiança, é porque quando a desconfiança você teve que ter ao longo do caminho. Se produz raiva, quantas pauladas você levou da vida? Se machuca, é porque quantas feridas está dentro de você, quantas dores, quantas frustrações. Talvez você não consiga amar, mas afinal você nunca recebeu o amor. Você não consegue ir para frente, afinal quantas palavras já declararam sobre você, dizendo que você não ia dar nada, que você nunca seria nada, que você nunca romperia na tua vida. Mas hoje, como homem de Deus, eu quero declarar que Deus está mudando a tua história, Deus está mudando a tua vida, Deus está te dando um novo destino, Deus está escrevendo a tua história. Aquilo que você achava que era ponto final, o Senhor apenas colocou uma vírgula, e depois dessa vírgula há uma nova história em Cristo Jesus sobre você. Assim como Paulo achava que era o fim, com o encontro com o Senhor, algo novo começou. E é esse algo novo que Deus quer começar na tua vida. É algo novo que Deus quer fazer sobre você. Deus quer mudar a tua mentalidade, Deus quer reprogramar a tua mente, Deus quer transformar o teu coração.
Quando Nicodemo chega para Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor vem da parte de Deus. Nicodemo cheio de teologia, Nicodemo cheio de pensamentos, carregado de cultura, carregado de religiosidade, carregado de saber próprio. E o que Jesus disse para ele é: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não herdará o reino dos céus. O que Deus tem para nós é um novo nascimento. Deus não quer melhorar você, Deus quer fazer você nascer de novo. Ainda com os olhos fechados, com a mão no teu coração, melhor, na tua mente. Coloca a mão na tua mente, na sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho clamar ao Senhor, que o Senhor possa tomar cada mente aqui, cada coração. Quantas coisas foram produzidas ao longo da história, quantas frustrações, quantas decepções, quantas dores, Pai, quantas feridas. Mas nessa noite, Pai, eu venho clamar o novo do Senhor sobre essas mentes, Pai. Eu venho clamar o novo do Senhor sobre essas vidas, Pai. Eu venho clamar o novo do Senhor sobre uma nova mentalidade, sobre um novo coração, sobre uma nova vida em Ti, Senhor. Teus filhos não caminharão de acordo com o passado, mas caminharão de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua verdade, de acordo com aquilo que nos traz vida, que nos regenerou, que nos transformou. Não de acordo com aquilo que o mundo pensa, mas de acordo com aquilo que a Tua palavra diz. Não de acordo com aquilo que jogaram em nós, mas de acordo com aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito, Deus. Ah, Senhor, toma cada mente aqui, Pai. Cure, Pai. Transforme, Senhor. Traga o novo do Senhor sobre cada um desses corações, Pai. Sobre cada uma dessas mentes, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai.